Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Hoje nós vamos usar o nome da nossa seguidora que está sempre aqui conosco. Elaine, idade 30 anos, gerente. Eu passei de amante a chifruda e louca desvairada. Me dá um pouco de vergonha contar essa história, porque é como se eu tivesse entrado em um grau de hipnose. E eu não sei como esse homem fez que eu entrasse nessa situação, porque antes eu nem pensava em coisas desse tipo. Foi o meu primeiro grande amor da minha vida. A gente se conheceu não na faculdade, mas assim, ainda na educação infantil. Eu lembro que quando tinha aquela coisa de quadrilha ou de dançar em par, em festinhas e até mesmo na formatura, eu já ia correndo para escolher ele. E eu já falava que eu era a namorada dele e ficava as crianças tudo assim, porque era. Todo mundo achava que era coisa, né, de criança. Só que eu lembro muito bem que antes de eu sair do prezinho naquela época para a primeira série, eu dei um selinho. Gente, a gente tá falando de cotoquinhos, né? Eu dei um selinho nele na frente de todo mundo. E eu já toda maliciosa, rainha do funk, né? Fui pra cima do garoto e falei, querido, no projeto você já é meu. Tava pra fazer o quê? 6 anos, não tinha nem ideia do que eu tava fazendo. Mas no meu inconsciente, eu já sabia que aquele lá seria o meu marido. E se tornou mesmo o meu marido. A gente estudou praticamente junto, moramos praticamente um do lado do outro pela vida toda, até irmos para a faculdade e coincidentemente ou não, escolhemos o mesmo curso, já namorando, e ele me pediu em noivado, casamos e moramos juntos por mais ou menos uns 6 anos. O que poderia dar de errado nisso? Nada. A gente era um casal simples, um casal feliz, que cada um corria atrás do seu e estava tudo certo. O que eu não poderia imaginar é que uma cartomante iria acabar com o meu relacionamento. Na verdade, ela não acabou. Ela abriu os meus olhos para uma coisa que eu não estava enxergando por muito tempo na minha vida. O que acontece é que depois da gente se formar, eu ainda tentei ter um filho dele por um tempo. E conforme eu fui tentando, eu meio que me desliguei um pouco da parte profissional. Ele acabou cuidando da parte financeira da casa enquanto eu não conseguia um trabalho. Eu simplesmente mandava currículo, tentava fazer entrevistas e parecia que tinha alguma coisa que me bloqueava, que me barrava. Eu não conseguia. Ou a entrevista era desmarcada, ou eu me atrasava, ou sei lá. Cheguei a ficar até presa dentro do elevador e não consegui chegar a tempo e perder a entrevista. Aos poucos, com tudo barrando, eu falei, gente, tem alguma coisa que parece que não tá no meu controle disso. E conversando com algumas amigas que não eram da religião católica, elas me falaram, olha, você não acha que pode ser alguma coisa espiritual? E eu nunca tinha escutado falar dessas coisas. Mas eu já me mantinha na vida com aquela coisa de vibe positiva, gratidão, obrigada ao universo. Eu já tinha essa coisa dentro de mim. E aí eu falei, olha, eu não sei, mas se for uma coisa espiritual, o que que eu faço? Porque eu já tentei tudo que eu podia, né? Eu já tentei ficar mais perto da entrevista, chegar tipo umas 2 horas antes e aí ser desmarcada. Todas as coisas que vocês possam imaginar, eu tentei. E aí a minha amiga falou, olha, eu tenho uma cartomante que ela acerta tudo desde que eu nasci. Ela não erra nada. Se você quiser, você pode se consultar com ela e ver o que tá acontecendo. Talvez ela te ajude. E eu falei, olha, primeiro que eu nunca fui, né? Não tenho essa crença toda. Segundo que eu não tenho dinheiro. E eu não vou pedir pro meu marido, que já tá, né, se arrastando lá pra segurar a barra pra gente, pra ir numa cartomante.
E aí, a minha amiga virou pra mim e falou assim, fica tranquila, eu vou pagar a sua primeira consulta, porque eu sei que é pra te ajudar. E aí depois, quando você entrar no trabalho e tal, você me devolve, pra você entender como que eu confio nessa cartomante. E eu falei, nossa, ela confia mesmo, então vamos. Chegou o dia de ir, já tinha se marcado e falado pra ela que era pra ela contar da minha vida profissional. Só que não foi muito bem isso que aconteceu. Primeiro que ela simplesmente perguntou a data do meu nascimento, o meu nome inteiro, olhou na minha cara, se concentrou e começou a tirar as cartas. No que ela começou a tirar as cartas, eu via que a expressão dela não era das melhores. Que ali tinha um furdúncio, um enrosco para desfazer, que eu já estava pronta para ela me cobrar para desfazer e eu não ia ter o dinheiro. Já estava achando que era, né, aquela coisa fake. Muito que bem. Aí ela olhou e falou assim, muito tempo de casada, né? Aí eu, meu Deus, eu não falei nada pra essa mulher já tá acertando a minha vida. Então, você sabe que tem uma traição aí que você tem que descobrir. E aí eu falei, não, mas peraí, é uma traição em alguma coisa na parte profissional? Porque eu pesquisei você pra você me falar da minha parte profissional. E ela falou, olha, sua parte profissional, no momento, não é o mais urgente. O mais urgente é você entender essa traição. E aí eu fiquei assim, moça, mas eu vim aqui pra saber de trabalho, você tá falando de outra coisa que não tem nada a ver, porque meu marido é parceiro, sempre tá comigo, não tem nada a ver. Você tem que descobrir isso do seu marido pra desfazer essas energias, porque aí sim o seu trabalho vai aparecer. Não tá aparecendo, você não tá conseguindo ter filho dele, não é? Você não tá conseguindo nada porque você tá com a pessoa errada, porque essa pessoa tá te enganando. Por anos. Eu falei, não é possível. Saí da cartomante e falei com a minha amiga, não, tá errado, não tem nada a ver. Essa mulher viajou na batatinha da maionese. E a minha amiga ficou abismada porque todo mundo que ia lá dava muito certo. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passaram-se 4 meses no carro. Eu me dei conta de que existia um guarda-luva, coisa que eu nunca tinha mexido. E eu tava numa inspiração, numa coisa que eu tinha acabado de fazer a maquiagem, não tava dando certo, indo com meu marido para mais uma entrevista que dessa vez ele tava de folga e ia me levar, um doce de pessoa, né? Docinho de caju. E aí eu abri esse porta-luva procurando papel, porque eu tava me espirrando, tava toda alérgica, tava borrando tudo, mas foi no automático, eu nunca tinha tocado naquele lugar em 6 anos de relacionamento. E quando eu abri o porta-luva tinha o quê? Centenas de com o lote comprado e recente, coisa de 1 mês ou 2, porque eu vi a data da validade. E eu abri isso enquanto ele estava dirigindo e fui olhando e não tinha nem como ele falar para. Eu só via que ele olhava para o lado, não tinha o que fazer porque ele estava dirigindo e também que reação que ele ia ter. E a questão aí, gente, é que ele poderia ter comprado para vocês. Sim, só que a gente não fazia nada com camisa. Ó. E aquilo tinha sido comprado recentemente. Ali já me veio a imagem da cartomante. A confusão estava arrumada. Eu fui conversar com ele, questionar, e ele gaguejava e inventava um monte de coisa. E ali estava sendo feita a nossa separação. A separação não foi fácil. Foram, acho que 2 ou 3 noites exaustivas da gente brigando, dele querendo perdão. Mas eu sou uma pessoa que tá decidido. E não sei, como a cartomante tinha acertado isso, ela me falou que eu tinha que me desfazer disso para que a minha vida profissional andasse. Então, eu resolvi me separar. Incrível! 2 dias depois da separação, eu já tinha várias entrevistas para fazer. Nenhuma dessas entrevistas foram bloqueadas. Deu certo, eu fui em todas. Em menos de 2 semanas, eu estava contratada na minha área. Uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia. Depois disso, essa cartomante virou Deus no céu e na terra para mim. Porque tudo seguiu da forma que ela falou.
Vocês sabem que tudo que é levado ao extremo sempre dá ruim. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu virei aquelas jovens místicas, sabe? Que agora tudo era a energia, o universo, a gratidão, era cristal que se passava debaixo do subaco para trazer prosperidade, era mantra que entoava para se desmanchar todas as energias negativas, era banho debaixo do pescoço com o seu próprio número 1 que você fazia no banheiro para que você ficasse protegido das energias negativas. Aí assistia todos aqueles vídeos que fica passando na internet, que fica mandando você cantar eu sou rica, muito rica, não sei o que lá. Fazia essas coisas tudo. Fazia essas coisas tudo e me sentia protegida. Qualquer dúvida ou confusão na minha cabeça, pá, eu ia na cartomante, a cartomante, pá, acertava. E tinha umas que eu nem corria atrás para saber se estava certo ou não, eu confiava nela, já desfazia tudo e já ia vivendo outra coisa na minha vida. Até que eu comecei a me sentir sozinha, que eu senti vontade de voltar pro traste, e fui falar com a cartomante, ela falou, não faça isso porque você vai voltar todo o bloqueio da sua vida que vinha pela energia de que ele passava o rodo em outras mulheres e trazia essa energia ruim para você, para sua casa. Fica tranquila, porque vai aparecer um novo amor na sua vida. Só que, gente, esse novo amor nunca aparecia. Até que em uma das consultas ela virou e falou que ele seria um homem que eu já ia entender de cara que era o novo amor da minha vida, porque ele iria me curar em alguma das minhas dores. Só que ela não deixou especificada que tipo de cura que seria. E aí eu fiquei com isso na cabeça. O primeiro cara que me curar, eu já engajo um romance, um lance-romance. Enquanto isso, né, fazia limpeza, era oração, era acender vela, tudo pra esse grande amor chegar logo, porque ele tava bloqueado. Nisso eu comecei a assistir um tal de guru indiano, Sai Baba, Sambaba, coisa assim. Esse guru, ele falava coisas que te tocava assim na alma. E aí eu fui assistindo um monte de vídeo dele. Comecei pelos mantras, que me fazia muito bem. Aí até fui os vídeos, até chegar nos vídeos onde ele tinha toda uma habilidade mediúnica mesmo. Tipo, ele batia pau a pau no Chico Xavier. Chico Xavier era chifrinho, era fichinha pra ele. Eu lembro que um vídeo que era uma coisa que só os mais privados poderiam assistir, e eu fui entrando em toda essa coisa porque tinha uma comunidade perto da minha casa, e aí conforme você vai estudando, você vai crescendo, vai ficando mais VIP, vai ficando mais privado, e vai sabendo das coisas mais fortes e pesadas que o Sambaba faz, né? E aí era um vídeo que ele simplesmente materializava a coisa no ar. Ou seja, aqui não tem nada, daqui a pouco você pisca, aqui tem, sei lá, um tambor. E ele fazia isso de uma forma muito estranha, porque ele ia entrando assim, numa hipnose, e ele começava a gorfar um monte de coisa, e nessa que ele gorfava, saiu uma flauta, ele materializou uma flauta que não tinha de onde sair da parte do corpo dele, esse cara fez. Eu lembro de olhar assim no chão e ver os pedaços de feijão indiano, junto com a flauta que ele soltou. Falei, gente, não é impossível, esse homem é muito poderoso mesmo. E comecei a virar discípula desse homem, a estudar mais sobre a Índia, até pensar em ir para a Índia visitar ele, porque tinha brasileiros, americanos, vários que iam visitar ele, que vinham com graças, com milagres, e talvez, né, a mudança da minha vida fosse aí, porque profissionalmente eu já estava trabalhando, mas eu não cresci assim para ter uma prosperidade muito grande. E eu sempre pensava que eu sentia, sabe, que eu ia ser uma pessoa com muito dinheiro. Então, eu fiquei cada vez mais fiel a esse tal de Sambaba. Só que nessas pesquisas eu comecei a procurar também uma parte obscura de que ele era um pedo, né, com as crianças, de que as coisas não eram bem assim. Só que assim, não tinham depoimentos de indianos sobre isso, só tinham depoimentos de estrangeiros falando que alguma coisa ruim tinha acontecido lá, que ele não era esse guru bom. E aí eu fui contar na minha comunidade, né, se isso era real e se isso não era real. E aí eles falavam que isso, como toda pessoa boa, sempre tem aqueles pra queimar, né?
Até Jesus foi, né, pra cruz. Então tinha essas pessoas que ficavam inventando isso, mas os vídeos dele eram tão reais que não tinha como você pensar que esse homem era tão ruim assim. Porque você vê que não tinha corte no vídeo, sabe? Era continuidade, não era nada editado, não. Eu sei que nisso eu comecei a ficar doente. E o que acontece? Eu fui uma daquelas que peguei lá o Covid, né? Eu peguei mais de uma vez. E eu não sabia que depois que você pegava isso, você ia ficando com a imunidade do corpo mais fraca. E essa era a desculpa que meu médico dava, porque assim, eu sempre pegava uma gripe barra rinite, barra sinusite, sei lá o que era, que o meu ar, ele ia embora e até parecia que eu ia de arrasta pra cima, que eu ia pro céu. E isso era assim, eu ficava uma semana boa, uma semana ruim. Semana boa, semana ruim. Eu já não tava aguentando mais. E os médicos falavam que, tipo, não tinha como eu sair muito disso. Era exame que eu tinha que fazer para as vitaminas, comer muito bem, mas que eu era uma pessoa mais enfraquecida que as outras nessa situação, por causa da quantidade de Covid que eu tinha pegado. E eu fiquei assim, no giraia com isso. Não tinha como procurar outros médicos para confirmar, mas achava que não era certo, que aí tinha alguma coisa errada que tinha que ser pesquisada. Nisso, eu mexendo na internet, achei uma loja de roupas, utensílios indianos, e eu comecei a procurar coisas para eu me distrair e para eu ficar um pouquinho mais feliz, porque eu tava muito brava com essa notícia aí de que eu sempre ia ficar um pouco dodói, que eu era mais fraca que as outras pessoas. Aí fui nessa loja indiana, comecei a sair comprar coisa, né? Comprar roupa indiana, que eu tava toda, né, caminho das Índias. E aí comprei tudo lá, comentei com o rapaz que me atendeu, que eu tava mal por causa disso, disso e disso, se de repente eles tinham, né, alguma coisa lá pra rezar, sei lá, eu pra acender, pra entoar pra algum deus, enfim. E aí eu lembro que depois eu recebi uma mensagem da loja, não era do mesmo homem que tinha me atendido, mas era de um indiano que se dizia o indiano chefe ou sócio da loja, que ficou sabendo, né, que eu não estava muito bem e queria saber se ele podia me ajudar. Eu achei aquilo estranho, mas a foto do indiano era tão bonita que eu falei, ah, tudo bem. Quando ele falou, eu sou discípulo do Sambaba, eu falei, ah, já me identifiquei. Ele disse que não era só discípulo, como já tinha conhecido e conversado com ele, e que fazia um trabalho de dissipar essa coisa aqui no Brasil. Conhecia o grupo que eu ia, mas disse que tinha um grupo mais fechado, mais VIP, que era trabalhado por ele, não só aqui no Brasil, mas em grandes partes do mundo. E que ele achava que, pelo que ele tinha visto, que eu tinha falado que eu tava, poucas frases repetidas à noite e de dia iriam me curar. Indy, idade 35 anos, discípulo de guru. Só que para isso eu teria que parar de tomar os remédios que eu estava tomando e comer de uma forma melhor. Eis que eu fui fazer isso. Então, de dia e à noite a gente fazia chamada de vídeo e ele fazia eu repetir as seguintes frases. Eu sou saudável no universo e no metaverso de todas as camadas da minha vida. Nada pode bloquear aquilo que veio para me curar. Eu estou aberta para a saúde imensa, eu sou saudável, eu sou roinha ramagá. E matinina. Era uma palavra lá que eu não sabia falar, da Avashkuni Avashura, Avashura Ravá, falava umas coisas assim. E eu fui fazendo isso uma semana e eu fui curada. Muitas amigas minhas falavam, ah, foi coincidentemente o remédio que você tirou, a vitamina que você tomou.
Mas para mim, a única coisa que eu tinha feito diferente era falar essas palavras com esse indiano. Eu fiquei tão feliz que eu disse que eu ia passar na loja para agradecer ele. E ele disse que não precisava. Eu falei, não, eu quero te conhecer, eu quero agradecer você. E eu fui na loja, e quando eu fui na loja agradecer ele, que eu olhei pra cara dele, foi coisa assim... Porque meu olho grudou no olho dele. E eu acho que se a outra funcionária não tivesse falado alguma coisa, a gente tava lá até agora se olhando. Porque nem eu piscava, nem ele piscava, a gente não se mexia. Ali o universo falou, vocês foram feitos um para o outro. E nesse momento veio a cartomante na minha cara. Você vai encontrar o grande amor da sua vida porque ele vai te curar. E ele tinha me curado. Como que eu ia convidar? Eu nem sabia se esse indiano era casado, se ele não era. Como que eu ia convidar ele pra quê? Mas ele mesmo me convidou pra um chá. Do nada. Eu, obrigada, não sei o que, não sei o que. Pá! Você quer ir tomar um chá comigo no dia tal, tal, tal? Ah, vamos, vamos. Fui pro chá. A conversa era maravilhosa. A gente ria. A gente parecia criança. Dali, ele já fez um outro convite pro cinema. Fomos pro cinema, pegava na minha mão, que a gente suava. A vontade de se abraçar, de se beijar era imensa, mas a gente não fez nada. E ele me convidou de novo pra ir. Era tipo um retiro de entoação, de mantra, essas coisas. E lá a gente lia coisa em indiano e levava pro Deus não sei da onde. E não se tocava. Eu falei, preciso desse homem na minha casa urgente, porque eu preciso resolver a parte brasileira com ele. Que a gente tá muito na parte espiritual, eu preciso resolver a outra parte. Convidei ele para ir na minha casa, ele disse que iria fazer umas comidinhas naturais, que eu devia trocar toda a minha alimentação por uma coisa natural, e eu já tava aceitando tudo que ele falava. E aí quando chegou lá na minha casa, saiu um espirro. No que saiu um espirro de mim, ele falou, cuidado. Cuidado, a gente precisa cuidar disso, porque você não tá tomando remédio, você tem que só se manter em vibrações positivas, você tá falando as frases que eu te falei, eu tinha esquecido de fazer por 2 dias, então é isso, mas então vamos trabalhar uma respiração aqui. Foi me ensinar uma respiração cachorrinho, que ele dizia que transmutava o ar de dentro de mim, que isso fazia com que o ar que fosse pro meu pulmão fosse um ar mais limpo, diferente do ar poluído que a gente tinha na região, e que isso ia me trazer uma cura melhor para eu não ficar mais tão doente. Então eu lembro que ele pegou na minha barriga, no meu umbigo, disse que eu tinha que respirar aquela respiração diafragmática, mas não como se fosse um humano, sim como se fosse um cachorrinho. Soltava. Soltava. No que eu fui fazendo, foi me subir numa coisa, porque ele tava me tocando e tocando ali na parte da região da barriga pro umbigo, e nesse outros eu sentia que não era só da respiração, mas eu já tava no de outra coisa. Quando eu vi, eu já tava no que você já sabe, tocando a flauta, tocando a corneta, tocando lá, né, a corneta indiana, que era fina, mas era potente. E ali a gente começou um enlace do relacionamento pela respiração de cura que ele estava fazendo em mim. Ali a gente não se largou a mais. A gente não se largou mais, foi amor à primeira vista. A partir daí, ele me pediu em namoro. E o nosso namoro foi virando uma coisa mais mística e mágica a cada encontro. Porque assim, ele tinha um conteúdo do sambaba que ninguém tinha. E ele disse que precisava ter muita confiança para mostrar para mim. Ele foi mostrando tudo muito aos poucos e eram coisas que faziam muito sentido na minha cabeça, mas que eu nunca pensei que pudessem ser reais ou que pudessem dar certo.
E a gente conversava sobre horas, sobre os vídeos, sobre os pensamentos. O Sambaba, ele era um cara tão bom que as crianças da Índia que não tinham o que comer, que não tinham onde ficar, eram todas habitadas no retiro dele, no lugar onde ele morava. Ele cuidava de todas essas crianças. E algumas pessoas de uma casta maior, por inveja, por achar que aquelas crianças iriam ficar melhor de vida, falavam que ele dessas crianças, né? Mas na verdade as crianças ficavam lá porque era muito melhor para a mãe e para o pai que não tinha condição financeira e talvez essas crianças se tornassem coisas melhores apesar de não poder sair da sua própria casta. Então rolava uma confusão, né? E todo mundo falava que os indianos não confirmavam nada porque querendo ou não ele estava dando uma qualidade melhor para os filhos. Eu não acredito nessa parte, acredito na bondade dele. Quando eu vi, eu já estava quase uma discípula também, apesar que ele dizia que para ser discípula teria que ir lá na Índia, né, conhecer o Sambaba, fazer todo um ritual, e que ele teria esse acesso e que quando eu quisesse a gente poderia aí sim fazer. Mas enquanto isso, eu estava ajudando ele a distribuir esse conteúdo. Como ele era de uma parte mais privada do Sambaba, ele não ia muito nessa minha comunidade, que era uma coisa aberta, que qualquer um poderia visitar. Mas então, alguns tipos de conteúdos que ele tinha, de vídeos, que até mesmo ele disse que ele gravou com o próprio Sambaba na frente dele, ele poderia distribuir para essa comunidade, óbvio que por um valor. Então, eu comecei a ajudar ele a vender esses tipos de conteúdos que só ele tinha. E aí a gente foi crescendo, não só como casal, mas também financeiramente, ou seja, eu estava com o amor e o dinheiro equilibrado na minha vida pela primeira vez, assim como a cartomante tinha me dito. Ele explicou que em muitos momentos a gente não precisa mais de um oráculo quando a gente está equilibrado consigo próprio. E nesse momento eu sentia que eu não precisava mais de oráculo nenhum, porque eu estava totalmente equilibrada com esse homem. O Indi, eu não tinha falado o nome dele para vocês ainda, né? O Indi, ele tinha uma pele marrom, bombom, cravo e canela, uma cor assim, sabe? Ele era um baixinho meio invocado, assim, e tinha uma marra meio, acho que era do Romário, aquele jogador Romário. Então ele era aquela coisa picunucha, mas que tinha um molho. E ele tinha só um dentinho podre, que ele disse que desde pequeno, né, a mãe dele não tirou, porque a mãe e o pai já se direcionavam para essa religião, para essa coisa da espiritualidade. E esse dentinho, na verdade, era onde estava a força, toda a vitamina dele, né? Então, ele não mexia naquilo. E a gente começou a descobrir que nós éramos um casal que a gente conseguia curar outras pessoas. Então, tudo que vinha da gente, do nosso toque relacional, trazia a cura e equilíbrio para outras pessoas. Então, eu lembro que a gente começou a fazer doses homeopáticas. Vocês acreditem ou não que dá para fazer doses homeopáticas de tudo que existe na Terra, do nosso suor, depois, né, de muita respiração, cachorrinho, aquele suor, aquela coisa toda que era limpada, né, era colocado o pano na água, e essa água, depois de torcer o pano e tudo, a gente fazia doses homeopáticas para trazer um equilíbrio nessa parte dos chakras, que precisa ser, né, tá sempre certinho para que a sua vida vá para frente, porque a sua energia vital vem desse chakra. Então, se esse chakra tá desequilibrado, você não tá ganhando direito, você não tem um parceiro que tá, quero que aconteça comigo, vai bloqueando toda a parte financeira. Então, a gente faz essas gotinhas, né, essas doses homeopáticas, e a gente começou a vender isso também. De tanta felicidade, o próximo passo seria que casar. E nós casamos aqui no Brasil. Sem essa coisa de separação de bens nem nada, porque a gente não estava muito ligado para o material. A nossa questão era toda espiritual. E ele morava comigo numa casa
que era uma casa que era da minha mãe, do meu pai, da bisavó, da tataravó, ficou pra mim porque era filha única. Depois de casar, o próximo passo só poderia ser ir para a Índia, conhecer Sambaba, se tornar uma discípula real de todo aquele conhecimento que eu estava estudando, que eu estava me estruturando e preparando para. Nesse momento, eu trabalhei muito, muito, muito mais que ele, porque eu via que era uma missão minha levar esse homem com esse dinheiro que eu conseguisse. Ele me fez entender isso, porque foi ele que me salvou e eu nunca retribuí ele financeiramente em nenhum momento porque ele não quis, ele se negava. Então, o mínimo que eu podia fazer era conseguir esse dinheiro através do meu trabalho, através de todas essas coisas que a gente fazia e divulgação e tal, para que ele retornasse até as suas terras, até porque ele me contou uma história de que no tempo que ele estava lá na loja, né, acabaram roubando a loja, e aí como era ele que estava na situação, então ele que teve que ressarcir todo esse dinheiro, e eram as economias que ele tinha para voltar para a Índia, porque ele não era um homem de grandes posses, ele não pensava nessa questão material, ele sabia que todo o universo retornaria para ele no momento certo, e eu sentia que era o momento certo de retornar isso para ele. Então nós juntamos por um grande tempo dinheiro e fomos para a Índia. Uma coisa importante de falar é que a flauta do indiano era fina, funcionava, mas funcionava de acordo com o que a mente dele estivesse. Então tinha momentos que ela ficava um pouco capenga, um pouco murcha, mas através da força da mente ele conseguia trazer a pressão certa para alguns segundos para a gente conseguir o coito do universo, né? O coito de dois seres sagrados conectados a Sambaba. Bom, nós fomos para a Índia e aí ele disse que teria toda uma preparação minha antes de conhecer o Sambaba. Seria o nosso primeiro coito lá no país. Ele chegou para mim sem roupa nenhuma, sentou perto de mim, numa pose como se fosse um deus mesmo, e disse que eu teria que beijá-lo. E para mim isso era um prazer. Eu idolatrava esse homem era a minha vida. E eu comecei a beijá-lo e nada se animava. E ele disse que isso ia ser o primeiro teste de todo o trabalho que seria feito de força mental, da minha energia ser equilibrada para conhecer o Sambaba. Então, teve momentos que eu beijava tudo mole para que aquilo em algum momento se fortalecesse, para que a minha energia ficasse potente, né? Para que as nossas relações viessem da minha energia que estava sendo trabalhada ali. E aí ele soltou um negócio estranho que eu agora acho estranho, mas no momento eu estava hipnotizada e não achava, que ele dizia que em muitos encontros com o Sambaba pedia para tocar naquilo dele sem estar fortalecido, ou para ele beijar aquilo do Sambaba para trabalhar essa energia. E ele não falou só isso. Ele me explicou que ali eu já estava pronta para entender que nós não éramos nem homem e nem mulher, que nós éramos universo e que o universo não tinha essa conotação de menino ou menina. Então, em momentos ele ia querer se comportar como homem comigo, em outros momentos ele iria querer se comportar como mulher comigo, que isso também era uma mudança e um direcionamento para entrar nesse grupo todo. E isso seria na hora das nossas relações. Então, ele disse que o órgão dele já não era mais importante naquele momento, porque uma hora ele ia ser menina e menina não tem aquilo. Uma hora eu ia ser menino e menino não tinha o que eu tinha. E que era um erro essas pessoas que ficam fazendo cirurgias para se firmar alguma coisa, porque tudo está na mente, tudo está no espírito e não na matéria. E que então a gente ia começar a usar brinquedos para experimentar outros caminhos na nossa relação.
E eu achei que eram brinquedos C, mas não. Eram brinquedos mesmo, e às vezes nem brinquedos. Objetos, como por exemplo, até uma colher. E nisso, ele uma hora como menina ou como menino vinha em mim. E, gente, eu posso estar parecendo muito absurdo. E foi muito absurdo. E eu tô falando aqui de coração. Acredita quem quiser acreditar, tá? Então, ele começou a enfiar esses brinquedos no lugar do instrumento dele, que eu não sei porque já não subia mais com tanta frequência lá. Ele dizia que era uma coisa que ele controlava com a mente, porque a gente precisava experimentar esse outro lado para entendermos que não somos nem homem e nem mulher. Então, ele começou a colocar brinquedos em mim. Brinquedos na frente, brinquedos atrás. E nesse ritual todo, antes de conhecer o Sembaba, que ele disse que que seria fases que eu iria passar, e um desses dias a coisa ficou presa lá. Ficou presa. A colher ficou presa. E ele disse que entoando o mantra, meditando tal, a coisa ia sair. Mas não saía. E aí, parece que eu acordei. Parece que foi um botãozinho que falou, trouxa. Porque quanto tempo que eu ia ficar entoando mantra pra essa coisa sair? Jogando água quente, respirando igual cachorrinho pra expelir pra fora, não saía. Eu fiquei desesperado, falei que a gente tinha que ir no médico. E ele não queria que fosse no médico pra resolver, não. Como era em mim e não nele, aí eu virei a louca e falei que eu tinha que ir no médico, porque senão eu poderia até perder a vida por causa disso. E ele falava que o universo que controlava tudo e que médico era uma pataquada que eu não precisava de nada. E aí a gente começou a brigar, porque, gente, a dor e o desconforto de estar com uma colher, ninguém pode imaginar, só se colocarem uma colher mesmo aí para vocês sentirem. Não tinha Deus, não tinha espiritualidade que fizesse eu ficar equilibrada, achando e confiando que aquilo ia sair, não. Para minha sorte e naninês, e pelo tamanho do Indi, eu era maior, umas 3 vezes maior, eu conseguia passar por cima dele, empurrar ele e falar, meu filho, eu tô indo no médico, o problema é seu, se você acha que não. E aí eu fui no médico, né, e foi aquela doidura pra emplastar aquilo que tava lá atrás, né. Que eu não sei porque que ele colocou de um jeito entortado lá, que ficou. Foi uma trabalheira, e pra falar pro médico que, sei lá, eu sentei como que aquilo que entrou lá, e eu nem sabia falar indiano o suficiente pra isso, né. Foi uma loucura, porque ele não foi pra me ajudar. E depois de passar por tudo isso, gente, que, né, vocês já sabem como que é, arranca, dá ponto, faz aquela doideira toda. Que eu fui voltar pra esse homem, eu ainda fui voltar pra esse homem. Porque também não tinha outro lugar pra voltar pra Índia, né? Não sei a casa dele. Ele veio me falar que, infelizmente, pelo que tinha acontecido, eu não tinha passado de fase e era um sinal, um chamado do universo, de que aquilo não estava certo e que era melhor a gente desistir dessa parte, principalmente de encontrar o Sambaba. Vocês têm noção do sofrimento que eu passei lá atrás para passar essas fases para encontrar o Sambaba, para agora não ver Sambaba nenhum? Eu fiquei louca com esse homem, eu quase fui para cima dele. E ele falando que eu tinha que me acalmar, que isso era um sinal, que a gente tinha que voltar, se preparar melhor no Brasil. Eu falando, não, mas eu tô aqui, por que que eu não vou conhecer? Olha, eu não sei como é que esse homem me enrolou, mas ele me enrolou a ponto de voltar comigo pro Brasil. E quando a gente chegou no Brasil, ele falou que não queria mais nada, que ele não teria coragem de falar comigo lá na Índia, mas que ele percebeu por esse teste, pelo que tinha acontecido, que eu não era a parceira dele, já que não se encaixava na parte de enfiar os brinquedos na hora que ele queria ser homem ou mulher na relação. Gente, isso deu um nó na minha cabeça, porque eu já era como se fosse a discípula do universo que iria salvar pessoas e que ele era o homem da minha vida que ia me ajudar com isso. Quando ele falou que não queria mais isso, eu fiquei assim, ó, torta.
E o pior, ele não queria mais isso, mas ele queria a separação, e a separação, ele queria exigir os bens, que um dos bens era a minha casa. Ele queria parte da minha casa, de tudo que eu tinha na minha vida. E foi ali que eu entendi que, como ele se comportava a partir daí, porque ele tinha advogado, ele tinha tudo no Brasil, e a documentação dele era toda certinha no Brasil, tá? A partir daí, eu entendi que, na verdade, ele me quis para ter dinheiro para ir na Índia, porque enquanto aconteceu tudo isso, ele visitou família sem que eu estivesse perto, ele viveu lá tudo que ele queria viver, matou saudade, comeu tudo que ele queria comer, encontrou o tal de Sambaba, mas eu não pude ir junto, então ele matou uma saudade da Índia, voltou para o Brasil e ainda conseguiu metade dos meus bens. Ele conseguiu uma viagem, dinheiro sem fazer nada e ainda uma fantoche para fazer as doideiras que ele queria com brinquedos, que lá na Índia não denunciou porque achou que era uma coisa de casal. Eu tinha aceitado, era uma doideira nossa e não deu certo porque era uma doideira, mas assim, nada que fosse para ele ser denunciado. Aqui no Brasil, não adiantava mais eu contar o que eu tinha passado lá. Ou se adiantava, no momento eu estava tão confusa e iludida com tudo que estava acontecendo, que eu só queria recuperar a minha casa por inteiro, porque eu não queria vender para dar uma parte para ele, eu queria viver na minha casa normal. Mas com ele comprovando que a gente era um casal, que a gente tinha casado, que a gente tinha viajado, ele comprovando tudo isso, não tinha como. Eu tinha que partilhar. Como foi partilhado? O que fez ele conseguir se fixar no Brasil. Porque com o dinheiro que ele coisava na loja, que, gente, ele não era sócio, nada da loja, ele era um médium vendedor. Que eu nem fiz questão de perguntar e pesquisar de tão hipnotizada que eu tava. Ele morava nos cafundinhos dos cantinhos, dos quartinhos de trás da loja. Ele vivia uma vida paupérrima. Que agora, com metade do dinheiro da minha casa, metade do dinheiro das minhas coisas, ele ia conseguir uma vida melhor. Até hoje eu me pergunto qual foi a parte pior de toda essa loucura que eu entrei, que nunca existiu. A parte de ser emplastada atrás com uma colher ou de perder metade dos meus bens. Eu achava que hipnose não funcionava, mas depois dessa história eu acho que... eu não sei o que é isso. Que tipo de ilusão é essa? Porque assim, eu fiquei cega por muitas coisas, né? Em uma relação que eu tive. Mas aceitar essas coisas na parte carnal, eu não sei o que leva uma mulher a chegar nesse auge. Mas esses gurus, eles têm toda uma coisa, né? Eu vi uns vídeos depois, gente, que as mulheres nessa respiração cachorrinho, eles colocam a mão assim na parte da barriga e do umbigo, fica puxando assim como se estivesse puxando a energia, e ao mesmo tempo a mulher tá perto, assim, tá junto com eles, e é uma coisa assim, parece que eles estão tendo um coito ali mesmo, sabe? E a mulher, quando você vê a mulher tá, ai, meu Deus, ai. Quando você vê, parece que a mulher tá fazendo outra coisa. E na verdade eles estão lá nessa respiração cachorrinho de purificação. E você vê que o cara tá se achando ali, sabe? Na maioria das vezes, esses caras, o bing-ling deles não funciona. Dá uma funcionada de 1 segundo, mas não funciona. E aí eles se sentem forte, achando que pode dominar a mulher dessa outra forma, né? Que é uma forma totalmente mental, que eles iludem a mulher quando vê a mulher tá quase chegando no auge lá, só de chegar perto dele e de ficar no... É uma doideira, é uma loucura. Eu não sei como que se pode chegar nisso, mas tem gente que chega. Reflexão sobre isso. Às vezes a gente inventa para sentir coisas para que o outro se sinta bem, para ser aceita por o outro. Quem aqui nunca mentiu que chegou no auge uma vez e nunca tinha chegado? Olha até onde essa mentira pode nos dominar para sermos aceitas, para termos alguém.
para se sentirmos maior, para se sentirmos potente dentro de algum tema da vida. Que loucura. E eu falo que loucura porque a depoente hoje fala, não, eu fui doida, ela ri, ela fica, entendeu? Então, assim, ela já entendeu o ponto que ela chegou. Então, por isso que eu tô abrindo aqui e tô fazendo uma reflexão até um pouco mais pesada. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.